Bom, vamos dar então início. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais um workshop de investigação do CIES. Muito obrigada pela vossa presença. A apresentação de hoje está a cargo de Maria Fernanda Frazão, da Universidade Estadual de Campinas, investigadora visitante do CIES ISCTE no âmbito de uma cooperação científica. Hoje a Maria Fernanda vai apresentar-nos a comunicação, estilos de feminilidade e a relação com a escola, análise de um cenário brasileiro. No final da apresentação, vamos ter tempo para debate e questões por parte da audiência. Estejam à vontade para fazer unmute e colocar questões. Aproveito para informar que esta sessão está a ser gravada. E pronto, sem mais demoras, vou passar então a palavra à Maria Fernanda Frazão. Uma boa apresentação. Obrigada. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas. Queria agradecer a presença e também a oportunidade de estar apresentando a minha pesquisa aqui. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Bom, eu vou me dividir entre duas telas, porque eu fiz um texto para ter maior controle do tempo. Então, qualquer problema que tiver, podem tirar desativar o microfone, né, e me avisar. Bom, agora sim, boa tarde. Me chamo Maria Fernanda Frazão e estou fazendo mestrado em educação na Unicamp, no Brasil, e agora eu estou como investigadora visitante aqui no CIES. A apresentação, como já falado, é estilos de feminilidade e a relação com a escola, análise de um cenário brasileiro. Bom, eu vou começar a apresentação falando um pouco sobre como foi o processo de elaboração da pesquisa, depois os objetivos, a bibliografia principal, a metodologia com a descrição das etapas da pesquisa de campo, os principais resultados e as considerações finais com algumas das reflexões desenvolvidas até aqui. A pesquisa é situada em um território em situação de alta vulnerabilidade social, na periferia da cidade de Campinas, em São Paulo, no Brasil. A pesquisa surgiu a partir do contato que eu já possuía com o campo desde 2016, quando ingressei na universidade, e ao longo desse período eu estive em contato com diferentes interlocutores, então professores da escola onde eu fazia o estágio, os alunos e também os moradores do bairro de um modo geral. E esses contatos, por diferentes razões, acabaram por mobilizar a elaboração da pesquisa. Os objetivos da pesquisa são analisar os diferentes estilos de feminilidade entre as meninas adolescentes dessa região periférica, buscando compreender não só a relação desses estilos entre si, mas também a relação deles com a escola. Nesse sentido, eu busquei aprender o sistema de valorização de diferentes práticas e estilos dentre as meninas, identificando aqueles mais aceitos socialmente e buscando compreender o entrelaçamento desses aspectos na formação de grupos de amizade, na relação com os estudos e com o cotidiano escolar. Para isso, eu me mantive atenta a um conjunto de características, como os principais assuntos, os modos de agir, os relacionamentos entre os pares, dentre outras, que vão ser mais detalhadas adiante. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas para desenvolver a pesquisa, eu me apoio nos conceitos de estilo e hábitos do sociólogo Pierre Bourdieu, para pensar como os corpos individuais encarnam o social, e também me apoio em algumas autoras para pensar gênero e sexualidade como construções sociais históricas. Também vou considerar a existência de feminilidades, no plural, como a multiplicidade de sentidos, relações e modos de existência. Para pensar a articulação entre gênero e classe, me apoio no trabalho da socióloga Beverly Skaggs, especialmente nas ideias de identificação e desidentificação, para pensar os movimentos de aproximação ou distanciamento das meninas em relação a certas características, práticas ou grupos. E para pensar a sexualidade de mulheres jovens na periferia brasileira, me basei no trabalho da antropóloga Camila Fernandes, especialmente para discutir a respeito de uma sexualidade vista como precoce, exagerada e perigosa para as meninas.
Sobre a metodologia, a pesquisa é de cunho qualitativo com base na etnografia. Foram realizadas 2 etapas de pesquisa de campo, e em ambas as etapas, a faixa etária das meninas era entre 12 e 17 anos. A primeira etapa da pesquisa de campo, em 2021, aconteceu ainda durante a pandemia de Covid-19, quando o Brasil ainda enfrentava muitas mortes diárias, e em razão disso, as escolas permaneceram fechadas ou atuando com revezamento de alunos. E aí, como estratégia, eu realizei encontros com um grupo focal com 7 estudantes de balé clássico em um projeto social do bairro. Já na segunda etapa, realizada no segundo semestre de 2022, as escolas já estavam reabertas. Então, eu acompanhei 3 turmas de uma escola pública do bairro, realizando um período de observação participante e também entrevistas com 33 alunas. As entrevistas eram feitas individualmente ou em grupo, a depender da preferência delas. Apesar de ter tido autorização oficial através das documentações necessárias para a realização da pesquisa na escola, eu encontrei algumas limitações por parte da direção escolar, como, por exemplo, a falta de disponibilidade de locais privados para a realização das entrevistas, de algumas delas, e a disponibilidade de tempo. Então, em razão das limitações encontradas, alguns dados a seguir, né, que eu vou apresentar a seguir, não puderam ser completados integralmente. Em relação à autodeclaração quanto à raça, segui os parâmetros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o órgão governamental responsável pelo censo demográfico e que utiliza as classificações raciais que usualmente servem como parâmetro para as demais pesquisas científicas. O órgão utiliza as seguintes categorias: preto, pardo, branco, indígena e amarelo. Além dessas categorias, deixei as meninas responderem da maneira que fizessem mais sentido para elas. Assim, os dados são: de um total de 20 respostas, 7 se declararam como pardas, 4 como brancas, uma como indígena e uma como negra. Outros optaram por outras categorias, como morena, leite azedo, um monte e normal. Considerando que parda, negra e morena referem-se à população negra, 55% das meninas declararam-se como parte desse grupo. Em relação à escolaridade das famílias, 28 meninas responderam sobre a escolarização das mães. Quase a metade, 47%, não concluiu o período de escolaridade obrigatória, que vai até o ensino secundário. Em relação aos pais ou aos padrastos, apenas 15 meninas responderam, e das respostas obtidas, vê-se que a conclusão da escolaridade obrigatória entre eles é ainda menor, chegando a 40%. Gostaria de chamar a atenção para 2 pontos que esses dados apresentam. Em primeiro lugar, as mães avançaram mais nas etapas de ensino, alinhando-se aos dados dos índices globais de avaliação escolar, que irão mostrar que as mulheres apresentam maior progressão escolar em comparação aos homens. Em segundo lugar, gostaria de destacar o fato de que a grande maioria das meninas afirmaram não saberem os dados da escolarização dos pais, pois não têm contato com eles. Em relação a isso, algumas falas preferidas foram: não quero saber, não gosto dele, e também eu nem sei se meu pai está vivo. Bom, o bairro é pequeno em relação a outras regiões da cidade, com cerca de 12 mil habitantes, e vocês podem ver a sua área delimitada em vermelho nessa imagem. As experiências e percepções de violência no bairro se mostraram distintas a depender da região em que moravam. A região mais central do bairro tem pequenos estabelecimentos de comércio, como farmácia e padaria, e as meninas que moram nessa região tendem a considerar o bairro tranquilo. Já as meninas que moram nas regiões mais afastadas não hesitavam ao afirmar de se tratar de um bairro perigoso, trazendo relatos de diversos episódios de violência e a presença rotineira do tráfico de drogas na região. Por isso, a circulação das meninas, não só daquelas que moravam na periferia, mas de quase todas, era restringida pelas suas famílias. Então, as meninas ficavam limitadas ao ambiente doméstico, à escola e à região próxima da moradia delas.
eu trago um trecho de 2 entrevistas que mostram um pouco a diferença de percepção das meninas em relação ao bairro. Bom, primeiro relato. Vocês consideram um bairro tranquilo? Não. É cheio de tiroteio e um monte de coisa. Direto você ouve falar que matou um ali na esquina. O que mais tem aqui é roubo e morte. E tiroteio. Exato. Mas todas vocês ouvem tiros, então, de perto ou alguém mora? Sim, lógico. Uma vez eu acordei com bala estourando, pu, 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 de madrugada. Na minha rua, direto tem tiroteio. Você não vai passar uma semana sem ouvir falar que morreu alguém. Por outro lado, aqui eu trago relatos de meninas que moram na região central. Bom, aí meus pais não gostam muito que eu saia sozinha de casa. Acham perigoso? Uhum. É que eles têm medo também, não sei por quê. É, mas vocês acham tranquilo, então, o bairro? Eu acho, tranquilo mesmo. Vocês nunca viram nada? Nunca passaram por nenhuma situação desconfortável? Não. Eu não moro aqui, mas eu moro no Esperança, uma parte do bairro. Minha mãe não gosta que eu saia sozinha, mas é tranquilo. Adentrando agora na descrição de características e fatores mais marcantes na relação das meninas entre si e com a escola, temos as redes sociais digitais, o cabelo e outros componentes estéticos, e o envolvimento ou não em relacionamentos amorosos. As redes sociais digitais mostraram ser uma grande parte do dia a dia das meninas, que passavam muitas horas diante das telas, e em caso relatado, até 10 horas. E as principais redes acessadas eram o Instagram e o TikTok. Os usos das redes sociais eram principalmente para consultar as respostas para as provas e também para acessar perfis que espalhavam acontecimentos ou boatos na escola. Por causa disso, muitas vezes os conflitos que surgiam eram oriundos de boatos ou perfis falsos. Em relação ao modo como as meninas se produziam para ir à escola, havia alguns modos mais marcantes. Algumas se vestiam com itens da moda, enquanto outras utilizavam peças de roupas mais comuns. Em relação à maquiagem, algumas usavam maquiagem delicada, já outras meninas optavam por uma maquiagem mais marcante. O cabelo era outra característica bastante distintiva. Algumas meninas optavam por alisar o cabelo, enquanto outras estavam passando pelo processo de transição capilar, que é o processo em que decidem assumir a curvatura natural do cabelo, seja ele ondulado, crespo ou cacheado, e parar com qualquer procedimento químico ou físico que tenha o objetivo de alisá-lo. Esse processo tem se tornado cada vez mais frequente e parte importante do movimento de valorização racial e de pessoas negras, especialmente entre mulheres negras. Em relação aos relacionamentos amorosos, a diferença era o envolvimento ou o evitamento. As meninas que se envolviam corriam o risco de serem vistas como fáceis, caso ficassem com os meninos sem algum tipo de compromisso. O namoro só era bem visto quando as meninas estavam mais velhas e próximas à maioridade. E além disso, se o casal se mostrasse muito comprometido e respeitoso entre si. Para as meninas que evitavam namorar, elas afirmavam que uma das principais razões era o risco de engravidarem e terem que interromper os estudos, já que a trajetória pessoal desejada por elas era muito atrelada aos estudos e ao êxito escolar. Para compreender melhor todas essas características e práticas, eu vou relatar um conflito existente entre dois grupos de meninas, as marmitas e as perfeitinhas. Elas foram denominadas assim por outras meninas que não faziam parte de nenhum desses dois grupos e já tinham conflitos que vinham de longa data, sendo necessária a intervenção da escola e, em alguns casos, da polícia. Quando eu busquei entender a razão e a origem dos conflitos, uma das meninas que integrava o grupo das perfeitinhas me respondeu da seguinte forma: Nós é tipo água e óleo, não se mistura, entendeu? Investigando melhor os conflitos, eu entendi que eles eram provenientes tanto de boatos quanto de práticas e características muito distintas entre elas. Em relação aos boatos, eu tenho o seguinte exemplo, relatado pelo grupo das marmitas.
A gente não gosta delas e elas não gostam de nós. Entendi. E por que vocês não gostam delas? Primeiro, a Daniela, que fica sentada na porta, ela se acha muito. Ela se acha bem debochada, mas não é nenhuma. Maior, a Evelyn, outra, fui chamar ela para conversar hoje, para saber se era verdade o negócio que ela estava falando de mim. Ficou com medo. Toda hora ia lá perto da professora. E pediu para ir embora, pediu para ir embora. Foi pedir para ir embora porque o Alberto, vice-diretor, falou assim, que não queria briga aqui na escola. Falei assim, que se ele não resolvesse aqui dentro, eu ia resolver lá fora na rua. Aí eu falei assim, então vou resolver lá fora na rua, dando uns tapas e um soco. Aí a amiga dela, a Alexa é a mais fofoqueira, ela passou do meu lado bem na hora que eu falei isso. Aí ela foi lá e contou pra Evelyn. Aí a Evelyn veio aqui na direção e pediu pra ir embora, com medo de apanhar. Entendi. Mas o que aconteceu? Porque, tipo assim, vieram me falar que a Evelyn tava falando que eu tava dando em cima do namorado dela. Eu cheguei aqui na escola, ele me mandou mensagem. Bom, aqui tá um pouco em cima do menu, mas enfim, ele que mandou mensagem no Instagram, eu nem respondi, eu bloqueei ele porque ele é muito feio. Partindo agora para a descrição das características mais marcantes desses dois grupos, as marmitas já haviam iniciado suas experiências amorosas, mas apenas ficavam com os garotos, sem se envolverem em compromissos mais bem vistos como o namoro. Por isso, elas eram vistas como fáceis ou rodadas. Daí vem o termo marmita. Não sei se estão todos familiarizados, mas marmita é um termo no Brasil para se referir a refeições populares do tipo takeaway. A sexualidade delas era vista como precoce e exagerada. Elas iam para a escola com a maquiagem mais marcante, com destaque para um delineado forte nos olhos, calça legging preta e chinelo branco. E aqui eu faço um destaque para o fato de que era proibido usar chinelos na escola, mas elas e outros alunos usavam mesmo assim. Também tinham o cabelo alisado e demonstravam insatisfação por estarem ali, evitando cumprimentar e conversar com os professores. Já as perfeitinhas afirmavam manter um afastamento das relações amorosas, afirmando que o momento correto para isso era apenas após terminarem os estudos, já que um namoro representaria o risco de uma gravidez indesejada e colocaria em risco suas trajetórias escolares. Assim, elas traziam em seus discursos uma ideia de sexualidade que precisava ser adiada. Em relação à maquiagem, elas usavam sempre maquiagem mais leve e delicada, se vestiam com itens da moda, como calça jeans wide leg e tênis Nike branco. O cabelo era natural ou em transição capilar. Elas se portavam muito simpáticas em sala de aula, sendo sempre muito sorridentes e cumprimentando e conversando com os professores e outros funcionários da escola. Bom, isso fazia com que esses grupos estabelecessem relações muito distintas com a escola. As perfeitinhas possuíam um bom vínculo com os professores e demais funcionários, como já foi brevemente mencionado, e se portavam de maneira comprometida com as tarefas escolares, participando inclusive de um projeto extra-classe desenvolvido pela professora de educação física. Por isso, elas eram vistas como boas alunas pelos demais colegas e também pelos professores. E dessa maneira, elas também conseguiam algumas vantagens, como, por exemplo, usar o notebook em atividades que os demais alunos não podiam utilizar. Mas é claro que, nesses momentos, elas também verificavam as redes sociais. Já as marmitas possuíam uma relação bastante conturbada, envolvendo-se em conflitos não só com as alunas, mas também com os professores. Elas se recusavam em fazer qualquer tarefa, inclusive as provas. Dessa maneira, elas se aproximavam do que o sociólogo Paul Willis denominou como cultura contra-escolar, que é uma cultura de resistência às práticas e aos valores escolares. Eu trago aqui a descrição de um dos conflitos com um trecho retirado do meu exemplar de dissertação.
Antes de começar a ler, só vou ajustar o menu. Pronto. Bom, Isabela estava sentada, mas Daniela e Daniele ficaram de pé por um certo tempo perto da porta da sala, e em um determinado momento saíram até o corredor. Micael fechou a porta da sala, que tranca automaticamente e só abre por dentro, deixando as alunas presas do lado de fora. As duas bateram na porta para entrar e, quando outra aluna foi abrir, a professora gritou ordenando: Não, não abre. E então as duas alunas permaneceram trancadas do lado de fora. Daniela e Daniele foram intensificando as batidas na porta e passaram a esmurrar e dar chutes e pontapés, fazendo um grande barulho. No entanto, a professora circulava auxiliando os alunos nas atividades e agia como se não as escutasse. Depois de alguns minutos, a professora decidiu abrir a porta e, ao se virar de costas, as duas entraram fazendo caretas e gestos de soco pelas costas da professora. Ao se sentarem bastante furiosas, perguntaram para mim. Ela estava ouvindo, né? Apenas assenti com a cabeça, mas Isabela, que durante o conflito havia tentado defender as amigas, dizendo que elas haviam sido empurradas para fora, completou dizendo que ela ouviu e deu ordens para não abrir a porta. As duas ficaram ainda mais enfurecidas e Daniele falou bem alto: Eu vou entregar uma foto dela para os caras da biqueira matar essa mulher. E Daniela esbravejou dizendo que poderiam pegar a foto dela no grupo do WhatsApp para entregar para eles, complementando que a professora era uma que não ia com a cara dela. Aqui eu trago também um esquema de como elas se organizavam na sala de aula. Em roxo são as perfeitinhas, em vermelho as marmitas. As perfeitinhas elas sentavam mais perto da lousa, né, da mesa dos professores, enfim, com maior contato dos professores. E no extremo oposto da sala eram as marmitas. Bom, como considerações finais, eu gostaria de destacar que, apesar de descrever aqui os conflitos entre dois grupos específicos, esses grupos representam certos estilos que pareceram existir no imaginário de outras meninas de alguma maneira. Nesse sentido, acredito que a tipologia ajuda a entender a moralidade vigente que orientava a todas de alguma maneira. E assim, a descrição desses dois grupos ajuda a corporificar a moralidade vigente, possibilitando também perceber o reforço ou a quebra com certos estigmas. Para isso, eu trago aqui dois exemplos breves. As marmitas, apesar de se portarem de maneira bastante resistente e serem vistas como meninas muito irresponsáveis, eram muito responsabilizadas por diversas tarefas pelas suas famílias. Durante a entrevista, pedi para que cada menina me contasse o que fazia em um dia comum, desde a hora em que acordava até a hora em que ia dormir. Algumas das marmitas me relataram acordar por volta das 6 horas da manhã, acordar o irmão mais novo, dar banho, arrumá-lo, levá-lo para a creche e por aí em diante. Dessa maneira, elas assumiam grandes responsabilidades nas dinâmicas familiares, apesar de serem vistas como irresponsáveis na escola. Por outro lado, as perfeitinhas eram vistas como ótimas alunas, mas na entrevista relataram que não gostam de ir à escola, referindo-se a ela como uma prisão e afirmando que se sentem desmotivadas a ir quando as suas amigas não vão. Para finalizar, eu destaco que minha pesquisa se propõe a pensar as vantagens e as desvantagens escolares, dialogando com a literatura nacional e internacional, que tem reforçado que a reversão do hiato de gênero, ou seja, que mesmo quando as mulheres passaram a apresentar melhores resultados nos índices globais de avaliação escolar, ainda assim, as desigualdades de gênero continuam atuando no interior dos sistemas de ensino, articuladas com outros marcadores sociais, como raça e classe. Dessa maneira, minha pesquisa também tem o intuito de se afastar da dicotomia entre masculino versus feminino e olhar para as feminilidades e suas características plurais. Por fim, a pesquisa também busca reforçar a escola como um espaço importante na construção das identidades e relações de gênero, já que os indivíduos passam muitos anos tendo a socialização na escola
como uma etapa fundamental nas suas trajetórias de vida. Bom, e aí eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas que estão aqui. Vou ficar muito contente em ouvir o que tiverem para discutir comigo em seguida. E também aproveito para deixar o meu e-mail caso tenham interesse em alguma questão adicional. Bom, é isso. Vou interromper o compartilhamento. Muito obrigada, Maria Fernanda. Cumpriu o tempo escrupulosamente. Temos agora ainda cerca de 30 minutos para algum debate, alguma questão que tenham. Sintam-se à vontade para ligar o áudio, ligar o vídeo. Podem também colocar a questão no chat. Algum comentário, alguma dica que tenham. É este o espaço certo. Pedro Abrantes, força. Olá, boa tarde. Boa tarde. Não, gostava, primeiro que tudo, dar os parabéns. Gostei muito de conhecer e dar os parabéns também porque hoje em dia não é fácil fazer etnografia, sobretudo em contextos escolares, e ainda por cima também com o advento da pandemia, portanto acho que esta pesquisa foi mesmo, de facto, muito bem conseguida e obrigado por partilhar connosco. Obrigada. Eu, na verdade, identifiquei muito porque, efetivamente, também já fiz trabalhos etnográficos em contexto escolar, em particular a minha tese de licenciatura, que depois foi publicada num livro que se chama Os Sentidos da Escola, e tem precisamente um dos capítulos sobre as questões de género, e por isso identifiquei-me muito, porque, igualmente, também o Paul Willis, o Pierre Bourdieu e outros autores foram para mim muito importantes na investigação. Fiquei só com, quer dizer, fiquei com algumas questões que gostava já agora, se for possível, também explorar um pouco mais. Mas, quer dizer, a primeira tem a ver com a relação com os marcadores de classe e de raça que tu colocas ali no final nas conclusões, mas durante a apresentação, pronto, ela foi muito rica em termos de episódios etnográficos, mas acabaste por não focar muito essa relação com as questões de classe e com as questões étnico-raciais. Acho que essa é uma questão importante. Claro que ela muitas vezes pode estar mais implícita, não é? Mas com o teu olhar de observadora, socióloga, certamente que podes ter aí algum contributo interessante sobre o modo como, de facto, as fronteiras de classe e também étnico-raciais são negociadas, digamos, nestas identidades juvenis, em particular, no contexto escolar. Pronto, essa seria a primeira questão. A segunda questão tem a ver mais já agora com uma perspectiva que tem desenvolvido uma investigadora espanhola que eu também conheço bem, com quem já colaborei e que me parece interessante também para o teu trabalho, que é a Mar Venegas, não sei se tu conheces. A Mar Venegas tem um trabalho muito interessante na Andaluzia, precisamente sobre as relações de género entre adolescentes em contexto escolar, mas focando também um pouco a maneira como a própria instituição escolar, no fundo, regula e se relaciona com esses processos. E isso eu gostava também que tu falasses um bocadinho, que é como é que na tua investigação viste a própria posição dos agentes escolares, não é? Muitas vezes na ideia, por exemplo, essa oposição que estabeleceste, que a Mar também faz muitas vezes entre aquilo que é, digamos assim, uma associação entre o insucesso escolar e, por outro lado, a sexualidade precoce, sobretudo das raparigas. Ela, por exemplo, também observa muito na Andaluzia, ou seja, há um discurso moralista que muitas vezes associa imediatamente, digamos, a postura das raparigas, sobretudo das raparigas, porque não acontece no caso dos rapazes, não é? Mas a postura das raparigas em termos de relacionamentos amorosos com
uma ausência de perspectivas na vida, de ambições escolares, e muitas vezes associa isso depois ao insucesso e ao abandono escolar. Mas pronto, basicamente era também para te ouvir um pouco mais. Obrigado. Eu posso já responder? Ou a gente... Sim? Ok. Eu penso que Bom, sim. primeiro, muito obrigada pelas suas contribuições, pela conversa e as sugestões também. Anotei aqui o livro, Os Sentidos da Escola. A pesquisadora Mara, eu não consegui ouvir o sobrenome, se depois você puder, enfim, colocar no chat, eu agradeço. Em relação aos marcadores de classe e raça, realmente eu tentei pincelar um pouco isso na minha apresentação, mas não consegui aprofundar muito. Em relação à classe, o que eu estou tentando desenvolver agora. Ai, obrigada. O que eu estou tentando desenvolver agora é uma ideia mais sutil, porque, bom, é um território de vulnerabilidade social com pessoas de classe baixa, né, da classe popular. Mas, a partir do que eu via e também do que era relatado, né, até dos itens, né, que elas se vestiam para ir para a escola, elas apresentavam estar presentes em frações de classe diferentes. Então, estou tentando desenvolver essa ideia de frações de classe. Então, não são diferenças muito brutais em relação ao que uma ou outra tem acesso, mas são pequenas frações que fazem uma diferença significativa no cotidiano. Então, por exemplo, as perfeitinhas, elas eram. Isso era comum a todas as meninas, mas enfim, as perfeitinhas, elas eram menos responsabilizadas pelas tarefas domésticas, tanto é que elas podiam se ausentar da casa para participar de um projeto fora do horário regular da escola de educação física. Enquanto as marmitas, elas realmente desenvolviam um papel muito grande no suporte, na sustentação desse trabalho doméstico em casa. Então, queria desenvolver no decorrer do tempo essa ideia mais dessas frações de classe e também em relação a aproximações com certas características. Então, um exemplo bastante comum em relação à música é o funk no Brasil, que o funk ele é um gênero musical associado às classes populares, ele nasceu, né, nas classes populares, nas favelas, nas comunidades. E as perfeitinhas, elas não gostavam do funk, ouviam mais músicas pop, e as marmitas, elas já tinham o funk como um gênero musical favorito. Então, alguns gostos também eram mais próximos a o que é normalmente associado a certas classes ou a outras, assim. Em relação à raça, para mim o grande destaque foi em relação ao cabelo, porque eu tive um contato, né, anterior com a escola e eu me lembro de muitas meninas terem o cabelo liso. Então, depois da pandemia, quando eu retornei, eu vi muitos cabelos cacheados e pesquisando mais, conversando mais com elas, eu vi que isso é um momento, assim, bastante vivo no Brasil, que é de valorizar um traço que é, no Brasil, muito associado a pessoas negras, que é o cabelo cacheado. Então, não só as meninas que se declararam como negras, elas tinham o alisamento como uma prática anteriormente, mesmo meninas com pele mais clara, classificadas como brancas, elas tinham a preocupação em alisar o cabelo, e agora isso tem sido um movimento muito importante, assim. Em relação à diferença de cores da pele e na relação entre elas, isso parecia ser mais orgânico, era algo bastante distribuído entre as turmas que eu acompanhei, acho que na escola também em geral, mas eu percebi essa diferença entre uma valorização de traços físicos mais ou menos associados a pessoas negras. Em relação à própria posição dos agentes escolares, eu vi isso bastante no sentido de que era algo sutil, obviamente não era nenhum discurso, nenhuma postura muito clara em relação aos professores e à direção,
mas sempre que existia algum conflito, a direção tentava apaziguar as perfeitinhas e silenciar as marmitas, nesse caso bem específico entre esses dois conflitos. Mas em relação ao contexto mais geral, tem muitos pesquisadores no Brasil que vão associar justamente que a escola, né, como uma instituição, ela valoriza posturas que são mais associadas a uma boa moça, né? Então, no caso das meninas que eram contra alguns valores e práticas escolares, isso era visto como uma afronta pelos professores. Então, no relato, por exemplo, que eu trouxe, com a professora que trancou duas alunas para fora de sala, esse já era um conflito que vinha há muito tempo, era uma postura de afrontamento muito grande e não tinha muito um objetivo da direção também de se envolver. Era uma luta um pouco da professora contra as meninas e, por outro lado, as outras meninas que eram, enfim, dedicadas, eram simpáticas, conversavam, elas tinham essas pequenas regalias que no fim não eram tão pequenas assim. Então, por exemplo, elas usavam o computador, mesmo com outros alunos, todos os outros alunos não podendo usar, e ainda assim acessavam algumas redes sociais durante a aula, mas não existia uma, assim, um questionamento mesmo pela parte dos professores. Então, eu vi muito uma postura do tipo, essas meninas são boas, elas estão aqui fazendo um projeto de vôlei da professora de educação física, elas são muito esforçadas, então as portas meio que se abriam mais para elas do que para as outras, assim. E em relação a essa associação entre a sexualidade precoce e a interrupção da escola, é interessante porque eu vi muito isso internalizado nas próprias meninas, sim. Claro que é um discurso, né, uma visão que existe na sociedade em geral, também dos professores na direção, mas eu vi que isso estava muito internalizado nelas próprias. Então, quando elas falavam que não queriam namorar, elas sempre diziam como se o namoro automaticamente fosse fazer elas engravidarem e terem que abandonar os estudos. Em relação a isso, tem a pesquisa de um autor agora que eu não me lembro o nome, eu posso pesquisar depois, mas ele faz um trabalho muito interessante justamente nesse estigma, que ele foi entrevistar meninas que abandonaram os estudos, e 10 anos depois ele retornou para entrevistar de novo essas garotas que haviam abandonado por causa da gravidez, né? E ele encontrou que, na verdade, muitas dessas meninas, elas retomaram os estudos. Então, a gravidez não era necessariamente o ponto que ia interromper os estudos. Ele argumentava que, na verdade, isso era um reforço de um estigma e que o que fazia as meninas, especificamente, abandonarem os estudos ou não, era uma série de outras negligências, inclusive de dificuldade mesmo em relação à classe, a trabalho, ao próprio sentido que a escola fazia na trajetória delas, e que não necessariamente a gravidez era o que ia dizer se uma garota ia ou não abandonar a escola. Então, esse é um estigma que eu vi, sim, muito forte, mas não só entre os adultos, né, da instituição, vi muito forte nas próprias meninas, através de um discurso que elas pegavam também das suas famílias, é claro. Força, temos aqui o Pedro Brito com mais uma questão. Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, eu queria parabenizar a Maria Fernanda Frazão pelo trabalho apresentado. A minha intervenção não tem que ver concretamente com questões específicas, mas eu queria fazer um comentário à questão do Pedro, e que eu pronto, achei pertinente, a questão que colocou, apesar da Fernanda ter respondido
a questão, mas eu queria mais é reforçar. Na verdade, ao longo da apresentação da Fernanda, para mim ficou pouco perceptível o posicionamento da escola face a toda a situação que ela relatou. E eu acredito que o posicionamento da escola é extremamente importante para a compreensão deste fenómeno. E até eu, pronto, atreveria a fazer uma pergunta que é: até que ponto o posicionamento da escola e a própria atitude da professora poderá ter condicionado os dois grupos? Um no sentido mais positivo e outro no sentido mais negativo. As marmitas, por exemplo, do meu ponto de vista, ficaram, de certa forma, mais condicionadas negativamente pela posição da instituição, da escola e da própria atitude dos professores. Não sei até que ponto o estudo conseguirá captar essas informações a ponto de, eventualmente, nas conclusões, nos trazer informações que nos permitem, com clareza, ver aquilo que é a influência do posicionamento da escola e da própria atitude da professora, no caso, que foi relatado. Obrigado. Obrigada, Pedro. Sim, bom, primeiro, a minha pesquisa ela tinha o objetivo de partir da percepção das meninas, dos relatos das meninas. É claro que eu não fiquei isenta a outros tipos de percepção e outros tipos de relação, porque todas as coisas estão entrelaçadas. Então, não sei se realmente eu consigo dar uma resposta, né? Porque também isso significaria investigar um momento anterior ao que eu estive na escola, e por várias razões isso é uma limitação. Mas detalhando mais um pouco, eu não vi de fato um posicionamento da escola em relação a atenuar esse conflito. O que eu sei que a escola já tentou fazer antes de eu chegar à escola. Uma psicóloga, ela realizava um projeto na escola de atendimento gratuito e esses dois grupos, eles fizeram atendimento com essa psicóloga escolar por um período para tentar resolver esses conflitos. Aparentemente, isso atenuou por algum momento, mas quando eu retornei à escola, isso reviveu. Na verdade, parece que foi só um abafamento de uma situação, né? Mas não uma resolução real do conflito. O que eu percebi, o que eu posso dizer em relação ao que eu observei durante esse período na escola? A própria direção já parecia que estava muito desgastada e não tanto interessada em relação a essas questões. Por exemplo, nessa questão do boato do Instagram, de isso, é porque esse foi um relato que eu descrevi, mas tem um outro relato proveniente do Instagram, que supostamente alguém criou um perfil falso no Instagram para falar de uma das meninas. Eu presenciei o vice-diretor falando, olha, isso não é questão da escola. Então você deve procurar a polícia e abrir um boletim de ocorrência. Então eu via muita postura de que eles se posicionavam no que era realmente essencial, mas eles não atuavam de uma maneira a tentar resolver de fato esse conflito de uma maneira geral. Mas em relação ao condicionamento, né, sobre a divisão desses dois grupos, eu acho que sim, né, de novo falando sobre a minha percepção do período que eu estive lá, mas para mim, quando você tranca duas alunas do lado de fora da sala e dá notebook para outras, eu acho que de alguma maneira você está se posicionando em relação a isso. Você está reforçando um tipo de feminilidade, um tipo de relação, dando algum privilégio para um grupo em detrimento de outro. Então, nesse sentido, eu acredito sim. Não sei o quão isso realmente originou e desencadeou tudo, mas acredito que isso tudo está relacionado,
sim, de alguma maneira. Temos aqui mais uma questão, ao comentário de Margarida Barroso. Força. Olá, boa tarde. Eu acho que a minha câmera não está a funcionar, mas de qualquer das formas queria dar os parabéns à Maria Fernanda, agradecer esta apresentação. De facto, a investigação que ela está a desenvolver é muito interessante. Eu tenho tido a sorte de poder acompanhar dentro do possível. E já que ainda temos uns minutinhos, não resisto a fazer aquela pergunta clássica deste tipo de trabalhos de natureza etnográfica, que tem a ver com o papel da investigadora no desenvolvimento da investigação, não é? Portanto, a Maria Fernanda já conhecia bem o contexto. Queria, não sei, pedir-lhe que falasse um bocadinho sobre o seu papel, a sua presença na sala de aula, como é que isso foi percebido, como é que se faziam essas interações, enfim, alguma reflexão que queira deixar sobre isso que lhe parece interessante. Obrigada. Obrigada, Margarida. Obrigada pela ajuda também, todo esse processo até aqui. Em relação a isso, eu já refleti bastante também em algumas questões. A minha chegada na escola, ela foi um pouco confusa para os alunos e para as alunas. Muitos deles achavam que eu era uma estagiária, então acho que nas primeiras aulas muitos vinham me tirar a dúvida, enfim. Mas eu busquei me portar de um jeito muito claro de que eu não era estagiária. Então, por exemplo, eu tive a sorte de que os professores entendiam que eu estava ali realmente para interagir com os alunos, porque eu sei que em muitos casos os professores acabam pedindo que o investigador ele se posicione de uma maneira a conter algum barulho, conter uma bagunça. E logo de início eu dizia, olha, não sou estagiária da aula de ciências, né, que eram as aulas que eu acompanhava. E quando eu via alguma questão, alguma dúvida, eu não necessariamente intervi, mesmo que eu soubesse a resposta, assim. Quando algum aluno me procurava, eu ajudava, principalmente em relação a usar o notebook, quando não sabiam, não sei, alguma tabela, aí vinham até mim, eu, ok, sei fazer isso, mas eu não assumi uma postura de ficar circulando pelos alunos, vendo se eles estavam fazendo as atividades ou não. Eu também tentei sempre me sentar em lugares diferentes da sala. Então, nem sempre eu me sentava no fundo, que é a coisa bem típica de estagiários, pelo menos no Brasil. Então, eu ia tentando circular pelos grupos. E aí, aos poucos, assim, acho que foi bastante rápida, na verdade, essa recepção deles. Eles foram entendendo que eu não estava ali com o objetivo de dedurar eles para os professores, né? Eles até falavam isso, de tipo, ela é suave, pode falar para ela que ela não vai falar. Então, por exemplo, se falavam que durante um passeio na escola, tal menina beijou tal menino. Aí, num primeiro momento, eles ficavam, nossa, falei isso e ela tá aqui do lado. E aí alguém já tinha entendido, não, ela é suave, ela não vai falar. Fica tranquila. Eu achei que um momento, assim, muito interessante, que eles de fato entenderam o meu objetivo ali, foi quando eu comecei a fazer as entrevistas, porque eu fiz um período curto de observação, acho que um mês, e depois eu fiz concomitantemente, né, as entrevistas com a observação participante durante o período letivo lá. E aí, depois das entrevistas, eu sempre senti que as alunas ficavam mais à vontade comigo. Inclusive, as marmitas acabaram sendo o grupo que eu entrevistei primeiro. E depois disso, eu não relatei aí, né? Eu retirei esse trecho, mas elas passaram a me tratar muito como parte do grupo, assim. Então, elas não cumprimentavam a professora, mas elas vinham me dar um abraço. E aí isso acabou causando um pouco de conflito, assim, no caso do trecho que eu coloquei aqui. A professora ficou bastante incomodada porque eu estava conversando com ela. E o grupo das três meninas entrou na sala,
não falou com ela e me deu um abraço e a partir daí ela achou uma falta de respeito, não ser cumprimentada. Enfim, eu fui, acho que, muito bem recebida por elas de uma maneira geral e também tentei me antecipar a alguns conflitos que podiam acontecer. Então, por exemplo, os grupos eram rivais e eu me sentava perto dos dois, a depender do dia. E eu sempre falava, olha, o que vocês falam pra mim, eu não falo pra outras pessoas, nem pra outras meninas. Então, porque eu pensei, bom, se eu ficar sentando perto das marmitas, as perfeitinhas não vão querer falar comigo. Se eu sentar perto das marmitas, enfim, vice-versa. Mas eu tentei sempre ter uma postura, acho que mais tranquila, assim, de falar, olha, eu tô aqui pra ouvir o que vocês têm a me dizer, não vou dedurar ninguém aqui pra direção. Claro que com outras meninas eu tive algumas situações de relato que indicavam depressão ou algum tipo de algum transtorno que precisava de uma intervenção, mas eu também consultava as meninas. Falei, olha, você quer que eu fale sobre isso com a direção? Posso tentar buscar ajuda? Então, tentei me colocar nesse lugar também de que eu não era uma pessoa que era parte da equipe da escola e acho que por isso a recepção foi bem tranquila. Ainda temos tempo para mais uma perguntinha, alguma questão? Aqui da Andreia Nunes. Penso que tem o microfone desligado, Andreia. Liga. Olá, acho que agora sim. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Parabéns, Maria, pela sua apresentação. Fui tendo algumas questões, mas as pessoas que estavam a assistir foram colocando. Achei muito interessante a questão de pedir às participantes a autoclassificação no que diz respeito à percepção racial. É uma coisa que nós aqui ainda estamos um bocadinho a anos-luz, acho eu, de fazer. Eu queria só esclarecer que eu não apanhei qual é o organismo que faz aquela classificação que a Maria citou. É o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Brasileiro de Geografia E Estatísticas. e Estatísticas, ok. Também achei muito interessante falar na questão do fenómeno atual da transição capilar. É uma coisa que tem estado muito presente nas redes sociais. Claro que nós ficamos sempre com a dúvida se é o nosso algoritmo que está a toldar o cenário mais geral, mas realmente é uma ideia que eu também tenho vindo a perceber que está a ser muito importante para as jovens, de voltarem a apreciar a sua curvatura natural e uma beleza contracorrente, digamos assim. Eu estava aqui a pensar no caso da etnografia, fiquei curiosa para tentar perceber se a Maria utilizou alguma espécie de grelha de observação para começar a construir as categorias que iria usar depois para descrever as feminilidades que reporta. Portanto, eu percebi que a Maria se reporta a estes dois grandes grupos, não é? Sobre relatos que foram feitos por terceiras pessoas até, mas fiquei a pensar na sua observação de campo, se utilizava alguma grelha com algumas categorias pré-existentes e espaço para incluir novas categorias, se apoiou em alguns indicadores específicos da forma relacionada com as roupas, com gestos, com vocabulários, etc., que pudesse ir assinalando ou que auxiliasse a observação. Tenho uma colega também a fazer trabalho de campo, etnografia, a questão das performances e da performatividade femininas e masculinas, e temos falado muitas duas sobre isso, e agora fiquei curiosa de saber se a Maria utilizou alguma grelha com esse tipo de indicadores, ou se fez uma observação completamente livre e depois categorizou, e também não percebi quantas meninas é que foram avaliadas no total, e se existem feminilidades ou meninas, além dos dois grandes grupos que reportou. Era isso. Obrigada. Obrigada, Andréia. Grelha de
de observação, eu não sei se eu percebi bem o sentido, mas acho que eu vou tentar responder, acho que vai ficar mais claro. Eu não cheguei à escola ou ao bairro com algumas categorias já em mente. Então, essas duas que eu apresento, né, marmitas e perfeitinhas, elas foram faladas, foram categorizadas pelas próprias meninas, não aquelas dos grupos, né, mas outras meninas. Então, essa foi já uma classificação do próprio ambiente que eu estava pesquisando. Mas eu não cheguei com categorias de estilos, vestimentas e, enfim, gostos musculares já definidos. Isso, de fato, eu fui vendo que mais se sobressaía no campo. O que eu já fui com a ideia um pouco mais definida foi justamente a relação dessas diferenças de sexualidade, né? Que uma é vista como negativa e outra é vista como, enfim, deve ser evitada. Porque foi a partir disso, na verdade, que eu elaborei a pesquisa, né? Foi a partir de relatos que já circulavam em relação a isso, mas em relação aos outros itens, né, como redes sociais, ao próprio cabelo, isso tudo foi o próprio campo que foi mostrando, assim, que era mais de destaque, assim. Está tudo. Acabamos precisamente a horas. Estamos todos de parabéns. Muito obrigada, Maria Fernanda Frazão, por esta apresentação. Foi muito interessante. Tivemos uma excelente participação e muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada. Pronto, vamos falando e até uma próxima oportunidade. Adeus, uma boa tarde a todos.